pedir, assim como vocês estão, que vocês abram as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. A partir do versículo 25. Lucas 10, 25. A palavra de Deus diz assim, para quem já encontrou, não sei se vocês têm na tela, mas eu vou ler aqui na minha versão, que é a NVI, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou por outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve misericórdia dele, piedade, em outras versões, compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Essa história é sobre um homem em sofrimento. E essa história, ela pode representar cada um de nós, que já vivenciamos ou estamos vivenciando um sofrimento, ou a gente vai viver ou passar por isso algum dia. Esse homem, ele tinha saído de casa, assim como diz a palavra, ele saiu de sua casa, provavelmente em viagem a trabalho, ou não sei, não diz que tipo de viagem era, mas ele estava em viagem. E ele foi surpreendido por algo muito ruim, inesperado, algo indesejado. Alguém o feriu, machucou, roubou tudo daquele homem, deixou ele nu na beira da estrada, espancou e deixou ali para morrer. Existem situações na nossa vida que parecem muito igual ao que aconteceu com esse homem. Algumas situações, às vezes, vêm, nos assaltam e roubam aquilo que nós temos de mais precioso. Muitas situações vêm e nos assaltam, nos espancam, situações da vida vêm e nos machucam e nos deixa ali na estrada como que quase mortos. Algumas pessoas nos ferem ao ponto de nos deixar na estrada da vida como se tivéssemos quase mortos mesmo. Talvez eu esteja também falando aqui para algumas pessoas que estão muito feridas nessa caminhada. Eu sei que o ano foi bem longo, foi muito rápido, esse ano passou depressa, mas aconteceram muitas coisas com todos, e eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que realmente passou por alguns momentos difíceis na sua vida, foram assaltados de alguma forma, não estou dizendo literalmente, mas há algumas situações da vida que o assaltou, que o roubou, que o deixou muito perdido no meio do caminho.
Talvez eu esteja falando para alguém que foi golpeado pela vida, pelos conflitos, tanto familiares, relacionais, conflitos financeiros, e se sente como esse homem à beira da estrada, meio que quase morto. A história conta que no mesmo local passou um sacerdote, um homem de uma posição espiritual mais elevada, passou por ali, mas naquele contexto eles não podiam tocar em nada morto. Porém, ele passou por perto e ele olhou meio que de longe, viu que tinha um homem caído, mas como ele não podia encostar em alguém morto, então ele passou de largo. A Bíblia diz que ele passou do outro lado, não prestou assistência, não deu socorro e não quis saber o que realmente estava acontecendo. A Bíblia também diz que no mesmo local passou um levita também, alguém de uma posição de prestígio na igreja, alguém que servia ao Senhor, que também não podia tocar em nada morto, e passou de largo também, passou de longe, não deu atenção, não observou como deveria ter observado e não socorreu como deveria ter socorrido. Talvez hoje seja uma ministração, não que vai trazer tanta esperança ao seu coração, mas Deus quer falar conosco para que nós sejamos a esperança de alguém. Como cristãos que nós somos, nós queremos sim que as pessoas nos olhem e nós precisamos ter esperança e trabalhar a esperança em nós para que as coisas fluam para nós, as coisas se ajeitem para nós, as coisas melhorem para nós. Mas a proposta de Deus para a nossa vida hoje, para esse momento, para esse culto, é para que nós tenhamos um olhar de esperança, mas que as pessoas também olhem para nós e tenham esperança em nós. Porque nós viemos à igreja, a gente senta no banco, a gente congrega, a gente ouve palavras maravilhosas, a gente ouve sobre Jesus, a gente ouve sobre aquele que nós servimos. E as pessoas que estão lá fora estão querendo olhar para você, talvez o seu parente olhe para ti e você vai ser a esperança dele. Então, muitas vezes, nós ficamos nos nossos momentos de quase morte, às vezes precisando de alguém que nos dê atenção, que se aproxime de nós, para nos ajudar. De longe, nós não conseguimos ter uma visão muito privilegiada. De longe, aquele homem parecia estar morto. De longe, tudo parece que está perdido. De longe, tudo parece turvo, você não tem uma visão clara. De longe, nós não conseguimos ver se está realmente morto. De longe, nós não conseguimos perceber se realmente está perdido ou tem solução. De longe, parece que não está respirando mais. Se nós estivermos de longe, ou se você ou eu estiver longe do coração do seu filho, se você estiver longe do coração do teu filho, da tua filha, talvez você não vai conseguir perceber que ainda tem solução para aquilo que parece que não tem jeito mais. Se você estiver longe do coração do seu marido, da sua esposa, talvez você não vai perceber que ainda tem solução para isso, solução para esse relacionamento, solução para essa necessidade. De longe, a gente não consegue ver se tem vida. De longe, nós não temos uma boa visão para ver se aquele caído está vivo ou está morto. De longe, a gente dá sentença errada. De longe, nós chamamos de morto aquilo que ainda está vivo. De longe, nós chamamos de perdido, ao invés da gente ir ao encontro para resgatar. Talvez, talvez não, tem uma doença chamada presbiopia. A minha menina estudou esse tempo atrás e chegou em casa falando sobre isso. É bom quando o nosso filho estuda que a gente fica sabendo um monte de coisa. E ela chegou e falou: mãe, tem uma doença chamada presbiopia. Essa doença acomete pessoas acima dos 40 anos. Eu estou acima dos 40, então eu já sei como é essa doença. Ela é uma doença que deixa a elasticidade do cristalino muito desgastado. E essa doença,
As pessoas que têm essa doença, elas não enxergam muito bem de perto, então elas começam a esticar o braço, diz que é a síndrome do braço comprido. Eu não sei se vocês têm isso aqui, mas eu já não estou conseguindo mais enxergar muito bem de perto. Eu já tenho que afastar um pouquinho mais para enxergar. E essa doença, ela nos faz enxergar somente de longe. Porém, nós não podemos ter uma presbiopia espiritual querendo só enxergar de longe tudo. Nós precisamos chegar mais perto. Quando a gente fala de pessoas, a gente precisa aproximar mais, chegar mais perto. Quando a gente fala de sentimentos, coração, quando a gente fala de emoções, sofrimento das pessoas, nós precisamos chegar mais perto. Nós não podemos ter uma presbiopia espiritual de querer enxergar tudo de longe e não se comprometer, porque de longe a gente não se compromete em fazer absolutamente nada. De longe a gente somente olha e deixa isso para lá e não é interesse meu, eu não tenho nada a ver com isso. Porque quando você chega perto, você tem que se comprometer de alguma forma, de algum jeito. Não podemos ter então essa presbiopia social de estarmos simplesmente tão ligados a nós mesmos, a nossas coisas, a nosso entretenimento, o nosso celular, as nossas redes sociais, ao ponto da gente passar por perto de pessoas que estão sofrendo e a gente nem perceber. Ao ponto de, às vezes, a gente sentar perto de alguém, estar próximo de pessoas que estão num sofrimento tão profundo, pelo qual você não conseguiu perceber, porque a sua vida está corrida demais, você está com problema demais, você está com muitas coisas e não quer se envolver. Mas quando a gente começa a se envolver um pouco mais com as outras pessoas, os nossos problemas, eles não é que eles vão simplesmente se resolver sozinhos, mas quando a gente se move por amor e olhando, observando outras pessoas, Deus também trabalha por nós naquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Não podemos ver as situações das pessoas de forma distante, sair falando do que viu somente. Não podemos ver uma situação e somente sair falando do que eu vi. Eu preciso saber o que realmente aconteceu. Eu não posso simplesmente ver uma situação ou alguém me contar de uma situação e eu simplesmente sair falando disso sem eu ter certeza daquilo que realmente aconteceu. Nós não podemos tirar conclusões precipitadas sobre o sofrimento dos outros sem saber a real história que as pessoas estão vivenciando. Aquele homem, ele estava em sofrimento. Ele não sonhou, ele não idealizou, ele não planejou passar por aquela situação. Ele não planejou ser assaltado, ele não planejou ser espancado, ele não planejou ser roubado tudo que ele tinha naquele dia. Não foi os planos dele. Quando você olha uma pessoa em sofrimento, mesmo que essa pessoa tenha tomado uma decisão errada, mesmo que essa pessoa tenha tomado uma decisão equivocada, não é plano de ninguém que as coisas dão errado. Não é plano de ninguém que ele caia numa sarjeta. Não é plano de ninguém que a vida dele vira um caos. Não é plano de ninguém. Se a pessoa está em sofrimento, a gente precisa, ao invés de falar qualquer coisa ou pronunciar qualquer outro tipo de situação que aquela pessoa está vivendo, nós precisamos primeiro ouvir a história dessa pessoa, porque todo sofrimento tem uma história inicial. Então, nós não podemos ser como os religiosos que passaram de largo, passaram de longe, vendo o homem ali deitado naquela estrada, eles preferiram passar de largo. Não podemos ser como aqueles religiosos, de ser indiferente com o sofrimento alheio, ser indiferente com o sofrimento de um irmão, de uma irmã, de alguém que senta do seu lado, de um parente, de um amigo, do seu esposo, do seu filho, porque às vezes você está tão bitolado nos seus próprios sentimentos, tão ali envolvido com os seus próprios sentimentos, que esquecem que quem está do teu lado também tem sentimentos, que também sofre, passam por situações difíceis. Nós não podemos passar de longe para não comprometer em fazer nada quando a gente chega perto. Nós estamos chegando no final do ano e nós precisamos ter Claro que sempre final de ano, Natal, a gente tem uma visão mais reflexiva, a gente tem um pensamento mais introspectivo, a gente pensa mais como foi o ano, como eu gostaria que o ano que vem fosse, o que eu fiz nesse ano. Sempre nós temos mais um pensamento mais reflexivo mesmo. Mas isso é muito bom, porque
Deus quer que a gente tenha esse pensamento nesse culto hoje, para que a gente possa ser resposta de alguém a partir daqui. O homem do início do diálogo de Jesus disse sobre o mandamento. E o mandamento era: ame o próximo como a si mesmo. Nós precisamos cuidar da gente, sim, é claro. Nós precisamos se importar conosco, claro que precisamos. Nós precisamos cuidar da gente, precisamos. Mas o cuidar de mim, o cuidar de mim, não significa que eu preciso somente cuidar de mim. O cuidar de mim significa que eu preciso cuidar das áreas que me levantam, que me deixem de pé, para que eu cuide do outro. O cuidar de mim não é uma forma egoísta de simplesmente pensar só em mim mesmo, naquilo que eu quero, não me envolvo com ninguém porque é a minha vida que importa. A sua vida importa, sim, e muito, mas você precisa estar muito bem para cuidar de alguém. Por isso que você precisa cuidar de si. Você precisa cuidar de si, se amar para cuidar do outro. Se importar com o próximo é fazer a vontade de Deus. Cuidar de si também é fazer a vontade de Deus. Não é um olhar para si de forma egoísta, mas um olhar para si para que você possa estar muito bem para conseguir olhar para o outro. Se importar com sua saúde física, emocional, espiritual, cuidar de si é para você ganhar força para cuidar do outro. O samaritano era um rejeitado, porque nos contextos bíblicos, os samaritanos não se davam muito bem com os outros povos. Então, os judeus meio que passavam de longe, atravessavam caminhos longos para não passar perto do samaritano, ou diferente, uma posição mais elevada. Talvez você, nos seus sofrimentos, espera que alguém de uma posição financeira mais elevada te ajude, mas Deus realmente vai usar aquele que talvez é improvável para tocar a sua vida. E você precisa estar ciente, estar ligado naquilo que Deus está fazendo por você, mesmo usando pessoas improváveis para te abençoar. Para quem olha de longe, o filho de alguém está perdido, não tem jeito mais. O casamento de alguém está perdido, não tem jeito mais. Mas se você se aproximar, chegar perto, ouvir a história, vai reconhecer que aquela história é muito parecida com a sua história. Ou é muito parecida com a história de alguém que você conhece. E você vai perceber que ali ainda tem jeito. Para quem vê de longe, o sofrimento de uma outra pessoa, talvez seja... a pessoa está sofrendo porque ela está em pecado ou porque Deus está castigando. Mas se você chegar de perto, você vai ver que não é nada disso. Você vai ouvir a história e vai perceber que teve momentos difíceis para que aquela pessoa chegasse até aquela situação. Mas se você chegar perto, ouvir realmente o que ela passou, vai ver que tem realmente um motivo. Para quem vê de longe e não sabe da história daquela pessoa, critica, ridiculariza, abandona, despreza. Mas para quem escolheu se aproximar, sempre vai ver para quem se escolheu aproximar, sempre vai ver que tem algo mais que você possa fazer por aquela pessoa. Para quem escolheu não se aproximar, você vai ver imagens distorcidas, vai ficar falando do que viu e não do que sabe. Mas se você aproximar e ouvir a história, vai ver que muitas dessas histórias têm um jeito e tem um final que você pode intervir, que Jesus pode fazer alguma coisa. As mulheres da igreja, os homens da igreja precisam entender, nós como igreja, precisamos entender que Deus nos chamou, Deus nos escolheu, não foi simplesmente para nos salvar e para nos livrar de muitas coisas e deixar aqui simplesmente para cuidar da nossa própria vida. Mas Deus nos escolheu, nos chamou, nos salvou, está nos ensinando, nos orientando. É para que nós possamos cuidar de outros que ainda não ouviu sobre Ele, de outros que ainda não sabem como sair de uma situação difícil que você já saiu. Então, é para isso que Deus nos chamou. Mas a história nos mostra que nós devemos copiar o samaritano. A Bíblia diz que ele olhou. Quando ele passou, ele olhou.
Ele percebeu alguma coisa. Ele não estava desapercebido, ele não estava mexendo no celular cabisbaixo, ele não estava simplesmente pensando na sua própria vida, ele estava ligado. E quando ele viu, ele aproximou, ele viu, ele olhou, ele percebeu alguma coisa. Às vezes nós precisamos estar mais atentos, sabe? Quando a gente sai de casa, a gente precisa estar mais atento. Porque às vezes na própria caminhada que você vai fazer, no percurso de um lugar a outro, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que você precisa intervir de alguma forma. Porque Deus é que intervém através de você. Ele viu o homem ali. Ele teve compaixão do homem, a Bíblia diz. E é uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração sobre compaixão, porque nós queremos tanto que as pessoas tenham compaixão da gente, mas nós precisamos muito, muito mesmo, voltar a ter compaixão das pessoas. Nós precisamos voltar a ter compaixão das pessoas. Depois que começou a sair esses reels do Instagram, de muitas piadinhas e acidentes e tudo, a gente começou a rir demais do sofrimento das pessoas. A gente começou a sorrir demais do sofrimento dos outros, da queda dos outros, das dificuldades dos outros. E a gente está perdendo a compaixão pelos outros. Quando a gente olha para uma situação e a gente não tem compaixão dela, a gente fica indiferente àquilo, a gente não importa. E não é para isso que Deus nos chamou. Então ele teve compaixão daquele homem. A Bíblia diz que Jesus, quando ele caminhava, ele se movia de íntima compaixão pelas pessoas. Jesus, quando ele andava pelos caminhos onde ele passava, por todas as cidades, que ele via um enfermo, ele via alguém endemoniado, possesso, Jesus, ele não olhava com um olhar indiferente. Jesus não olhava com um olhar de que eu não quero mexer com isso. Jesus não olhava com um olhar de quem estava simplesmente fazendo uma graça, uma chacota com aquela situação, mas Jesus se movia de íntima compaixão. E nós precisamos voltar a ter compaixão das pessoas. A gente precisa voltar a ter um olhar para os outros. A gente às vezes não está olhando nem para os que estão dentro da nossa casa mais. Muitas vezes a gente não está tendo compaixão nem pelos que estão dentro. Os que estão dentro da nossa casa muitas vezes estão sofrendo, chorando. Às vezes chorando escondido, porque se chorar perto de ti, você não vai conseguir fazer nada por ele. A gente precisa voltar a ter compaixão das pessoas. Eu oro por isso, sabe? Eu oro muito por isso na minha vida, porque eu não quero perder a compaixão dos outros. Eu lembro que quando eu era adolescente, jovem, eu tinha uma compaixão tão grande pelas pessoas que quando eu ia para a escola e eu via tipo um mendigo sentado na calçada, eu sentava junto, com todo o perigo que tinha na época. Eu sentava junto e começava a conversar com aquela pessoa, porque eu não queria que aquela pessoa estivesse naquela situação. Então eu precisava fazer alguma coisa. Na minha cabeça eu precisava fazer alguma coisa, nem que seja falar de Jesus para aquela pessoa. Quando eu era jovem, muitas vezes que eu via essas pessoas sentadas na beira da estrada, fazendo aqueles anéisinhos de coco, fazendo aquelas trancinhas, aquelas coisinhas, eu sentava junto. Chegava atrasada às vezes na escola, porque eu sentava perto de alguém para ouvir o coração dessas pessoas, ouvir os sentimentos. Muitas vezes eu estava dentro de um ônibus indo para estudar, e Deus me dava. Naquela época não tinha o WhatsApp, então a gente conseguia ter um olhar mais amplo do rosto das pessoas. E de repente eu olhei para uma mulher, ela estava com um semblante muito triste. Eu tinha, acho que por volta de uns 17 anos. E eu olhei para aquela mulher e era muito mais fácil o Espírito Santo comunicar, era muito mais fácil a gente ouvir o Espírito Santo, porque a gente estava ligado, a gente não estava ligado somente no celular. E eu olhei para aquela pessoa lá, aquela mulher, e eu estava chegando já no ponto onde alguns iam descer, eu não sabia se ela desceria ali. E eu senti muito desejo no meu coração de escrever uma carta para ela. E eu escrevi uma carta para aquela mulher, daquilo que Deus colocou no meu coração para falar para ela. E quando ela desceu, eu falei ali do plano da salvação, falei sobre Jesus, falei tudo. E quando ela foi descer naquele ponto, eu falei: senhora, aqui eu tenho um negócio para ti. Entreguei a carta para ela. Eu não sei até hoje, nunca mais eu vi. Eu não sei o que Deus pode ter feito através daquilo. Talvez eu não fique sabendo.
faz muitos anos. Mas a gente precisa voltar a ter um olhar mais para as pessoas, sabe? Propositalmente, às vezes, sair de casa e ficar na fila de um banco ou de onde for, sem mexer no celular. Para observar mais as pessoas, para olhar mais para as pessoas. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. E é verdade, porque quando a gente não olha mais para os outros, o amor da gente está muito frio pelas pessoas. Jesus não quer que a gente faça isso. Jesus quer que a gente se importe, porque Ele se importa. E Ele quer usar a gente para se importar com as pessoas. Ele quer fazer algo através da gente. Então aquele homem, ele teve compaixão daquele moço que estava na beira do caminho. E algo que me deixa assim muito apaixonada por esse texto é quando ele agacha ali naquele homem, ele enfaixa as feridas daquele homem. E Deus fala muito comigo a respeito disso, porque existem tantas pessoas feridas no caminho, e nós precisamos ter remédio para as feridas das pessoas. Aquele moço, ele colocou vinho e óleo naqueles ferimentos. Ele lavou com o vinho, ele colocou o óleo, o azeite naquele ferimento. E ele enfaixou aquele ferimento. E eu me preocupo muito porque muitas pessoas têm tantas feridas emocionais, tantas feridas que aconteceram desde criança. E essas pessoas, quando elas começam a expor suas feridas para alguém, expõe para quem não tem remédio, expõe para quem tem veneno e coloca ainda mais veneno naquela ferida. Quando alguém chegar e expor a ferida para você, que está aqui dentro, ou para você que está assistindo, não sei. Quando alguém chegar e expor uma ferida para você, não seja aquela pessoa que espalha sobre essa ferida para ninguém. Feridas, quando são divulgadas, elas não curam. Elas pioram. Elas inflamam ainda mais, infeccionam ainda mais. Deus está nos chamando hoje para uma visão mais reflexiva sobre nós, sobre que tipo de gente a gente está sendo. Eu não vou nem dizer que tipo de cristão estamos sendo, porque é inadmissível. É inadmissível o povo de Deus, cristãos, que não tem desenvolvimento de compaixão, que não desenvolve a empatia e que quando alguém fala sobre feridas, sai falando das feridas para todo mundo como se fosse um troféu, como se fosse algo muito bom falar da ferida dos outros. As feridas precisam ser saradas, e feridas saradas tem que colocar em remédio. E o que mais me deixa encantada nesse homem é que ele enfaixa as feridas. Ele enfaixa as feridas. Ele esconde aquela ferida para não entrar sujeira. Isso me encanta porque quando alguém chega a contar uma ferida para mim, eu não posso deixar essa ferida exposta. Porque uma ferida exposta pode correr o risco de chegar alguém e colocar um veneno ali naquela ferida. Eu preciso cuidar daquela ferida. Eu preciso enfaixar aquela ferida para que nada comprometa mais aquela ferida, mas que ela possa sarar. Se você tem feridas em seu coração, você precisa muito expor a ferida para a pessoa certa. Jesus, ele está próximo de você. Jesus, ele quer curar as suas feridas. Jesus, ele quer curar feridas. Jesus quer usar pessoas para curar suas feridas. Mas se você não expor as suas feridas, como elas serão saradas? Se você não expor as suas feridas para a pessoa certa, como que você vai sarar? Porque não vai ter remédio. Não vai ser colocado remédio nela. Uma ferida escondida não sara. Tem que ter remédio na ferida. E Deus nos chamou para ser pessoas que colocam remédio nas feridas das pessoas, não veneno. E eu estou terminando, gente. Então, quem se aproxima, não fica inerte, só assistindo.
Quem se aproxima precisa ter remédio, precisa ter faixa, precisa ter curativo. A língua não pode ser veneno para as feridas dos outros. O olhar da gente não pode ter veneno para as feridas dos outros. As nossas mãos não podem ter veneno para as feridas dos outros. Ao aproximar e cuidar dele, o samaritano soube que tinha acontecido um assalto ali, que ele foi espancado, que foi roubado. E talvez eu esteja assim falando para muitas pessoas aqui que foram saqueadas, roubadas alguma coisa da sua vida, ou roubaram a sua alegria, o seu prazer de estar em família. A situação veio e roubou o prazer de você estar na sua casa, o prazer de estar em comunhão, o prazer de passar o Natal em família. Talvez você foi assaltado de uma forma tão violenta que perdeu até o prazer de ficar um pouco mais depois do culto conversando com as pessoas, porque você perdeu a vontade de confiar nas pessoas. A Ana, mãe do Samuel, na Bíblia, ela estava muito amargurada de coração e ela estava ali chorando muito, chorando, e a oração dela não saía palavras. E aquele sacerdote, quando olhou de longe, ele pensou que ela estava embriagada. De longe, parece que é uma coisa, mas quando você chega perto, você vai saber que aquela amargura dela é porque ela já tinha anos sofrendo com a Penina. O samaritano aproximou e enfaixou as feridas. Quando você souber da intimidade de qualquer pessoa, enfaixe as feridas. Não exponha as feridas de ninguém. Não exponha as feridas de quem te pediu socorro. Não exponha as feridas de quem abriu o coração para você. Enfaixe, desinfete, coloca vinho, desinflama, coloque azeite para curar. Suas palavras podem ser remédio, sua comunhão pode ser remédio, sua oração, seu olhar de compaixão pode ser um remédio. Não exponha as feridas de ninguém. O seu abraço pode ser um remédio. O seu abraço pode ser as faixas para proteger as feridas de alguém. Seu acolhimento sem julgamento pode ser um óleo curativo para alguém, sendo derramado sobre a ferida de alguém. Suas orações, seu apoio. Nós temos muitos samaritanos nessa igreja. E nós precisamos ter mais samaritanos nessa igreja. E por último, o samaritano, ele levou o rapaz para a hospedaria e ele pagou para o cara da hospedagem cuidar dele. Quando você não sabe o que fazer com as feridas dos outros, você pode pelo menos direcionar para quem pode sarar. Jesus se importa com o sofrimento das pessoas. Jesus se importa com o seu sofrimento. Jesus se importa com aquilo que você está sofrendo, passando. E Jesus se importa com o sofrimento de todos. E Jesus, ele quer usar também você para se importar com o sofrimento dos outros. Se existe uma ferida em você, você não pode simplesmente deixar essa ferida do jeito que está. Jesus é especialista em curar feridas. Jesus teve muitas feridas por amor a nós. Jesus, ele compreende exatamente o ferimento e a dor do ferimento. Jesus se importa com você, Jesus se importa com a sua dor. Jesus foi experimentado nas dores. A Bíblia diz que ele foi um homem experimentado em dores. Então, ele quer curar você. Ele quer fazer em você para que você possa também fazer pelos outros. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar. E aproveita bem esse final de ano para você colocar as suas feridas aos pés de Jesus, sabe? Porque Jesus, ele tem remédio para você. Você não pode voltar, você não pode iniciar o novo ano sem se importar com as suas feridas, porque elas precisam ser saradas. Porque assim você vai conseguir ainda mais ter um olhar para os outros. Amém? Se alguém que está aqui essa noite entendeu um pouco dessa palavra, e você, além de você querer receber uma oração porque você tem feridas, mas que você também quer ser um agente de cura, como um samaritano, para curar feridas dos outros, eu quero convidar você aqui na frente para a gente orar por você.
Jesus, ele se importa com você, mas Jesus também quer usar você para se importar com os outros. Talvez não seja uma mensagem tão forte assim, mas Deus quer que você entre para um novo ano de uma maneira muito diferente, sabe? Jesus quer que você entre mais leve em 2025. Jesus não quer que esse peso dessas feridas venha arrastando a sua vida em 2025 de novo, porque 2024 já não foi muito legal, já se arrastou muito. Existem feridas dentro de você que precisam ser saradas. E Jesus tem remédio, Jesus tem vinho, tem azeite, Jesus tem faixas. E Jesus tem pessoas que Ele usa para fazer tudo isso por você. E Jesus quer usar você também para fazer tudo isso. Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Pai, orar pelos Teus filhos que estão aqui, Senhor. Alguns não puderam vir aqui na frente, Senhor, mas aqueles que estão aqui, aqueles também que desejaram estar e não puderam, eu oro para que o Senhor venha, Jesus. Jesus, aquilo, Pai, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração essa noite, o amor que o Senhor tem por nós, sofreu tanto por nós, Jesus. O seu sofrimento foi tão grande, Senhor. O Senhor importa com os nossos sofrimentos. Senhor, se existem feridas aqui causadas, provocadas, Senhor Jesus, desde a infância até agora, se existem feridas causadas aqui, Senhor, que sejam que tipo de ferida for, se for uma ferida familiar, ferida religiosa, que tipo de ferida for, Senhor, eu sei que Tu tens o remédio, o antibiótico, o anti-inflamatório, Tu tens, Senhor Jesus, o azeite para limpar essas feridas, Tu tens, Senhor Jesus, o remédio para deitar sobre essas feridas, Tu tem um metiolate para desinflamar tudo aquilo que está inflamado. Tu tens cura para essa pessoa, porque já é tempo de sermos curados, meu Pai, porque o Senhor tem muito a fazer por nós, e nós queremos estar disponíveis, Senhor Jesus, para que Tu nos use mesmo, para curar as pessoas. Não nos deixe ficar com um olhar muito para baixo, olhando somente para nós mesmos, olhando para o nosso egoísmo, Senhor. Senhor, mas nos dê um olhar mais amplo, Jesus. Nos ajude a olhar de novo para fora de nós. Nos ajude a olhar de novo, Senhor Jesus, para quem está do nosso lado, para quem está à nossa frente, para quem está à nossa retaguarda também. Nos dê um olhar, Senhor. Nos dê um olhar para o outro também. Porque eu sei que o Senhor olha por nós, então nos ajude a olhar para o outro, nos ajude a compreender a ferida do outro, não nos deixa espalhar as feridas, divulgar feridas, não nos deixe, Senhor, não nos deixe mexer nessa ferida de forma indevida, mas que o Senhor possa nos usar com azeite, com óleo e com faixas, Senhor, para curar as feridas daqueles que têm ao nosso lado, porque tem tantas pessoas que o Senhor vai levantar de forma tão poderosa, só pelo fato da ferida ser curada, Senhor. E eu quero abençoar em Teu nome, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Que eles possam compreender para que eles foram chamados, para aquilo que eles foram chamados por Ti. Dê a eles, Senhor Jesus, uma surpresa em Suas mãos. Dê a eles virtudes do céu, uma visão privilegiada, Senhor, espiritual, para que consigam olhar para o outro e ter o discernimento do Espírito em qual área eles podem ser úteis para essas pessoas. Em Teu nome, Jesus, eu te peço, em Teu nome.